Boa noite, pessoal. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos aí para dar a hora. Fala, Paulo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Galera, a aula atividade de hoje é relacionada basicamente aí a trabalho, energia, potência, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação. E ele engloba tanto questões mais teóricas, de conceitos mesmo, e também algumas questões de exercícios, né? Propriamente ditos. Então, vamos começar aqui com a questão número 1. Que fala sobre trabalho. Então, ele falou, analisa as situações abaixo e responde as questões propostas. Primeiro aqui, que é a afirmativa que ele faz, a pergunta que ele faz. Quanto trabalho é realizado sobre uma bola de boliche de 75 newtons quando você a carrega horizontalmente através de uma sala de 10 metros de comprimento? Então, o que é trabalho? O trabalho é a força pelo deslocamento que você está fazendo com aquela força ali. Agora, notem que o trabalho ele só existe se existir uma força, se existir uma força que você precisa aplicar para aquele movimento para ele continuar acontecendo. Essa é a ideia de trabalho. Então, por exemplo, quando ele me fala de uma bola de boliche de 75 newtons, ele está falando que o peso dela é de 75 newtons. Deixa eu ver se eu consigo usar isso aqui. Vê se tá aparecendo... Ah, não vai dar certo, não. Deixa eu ver o negócio aqui. Pessoal, apareceu um quadro aí para vocês? Ou algum quadro de comunicações está sendo compartilhado, alguma coisa desse tipo? O meu apareceu aqui que está em andamento. Mas tem alguma coisa, apareceu alguma coisa? Eu tô fazendo uns desenhos. Não. Não, só tem a mensagem. Só mensagem, é. Aí vocês aceitaram aí a mensagem? Não tem nada para aceitar aqui, não. Não tem como aceitar, não? Abrir. Não, tá falando apenas os membros dessa organização podem participar. Tá. Não, beleza, então. Beleza. Deixa eu fechar aqui, então. Peraí. Agora, como é que fecha isso? Tá, filé. Deixa eu fazer aqui no Paint mesmo. Vou fazer o quê, né? Então, ó. A gente vai ter a bola, que eu vou colocar ela como um ponto. Ela pesa. E aí, como eu falei com vocês, diagrama do corpo livre, na aula passada. Ela pesa 75 newtons, eu vou colocar só o P aqui, que é o peso dela. Como ela está apoiada numa superfície, a gente tem a força normal, contrária e de mesmo valor que é a força peso, que ficou um pouquinho maior, mas ela possui o mesmo tamanho. A seta possui o mesmo tamanho porque ela possui o mesmo módulo. A força normal é a força que a superfície retorna para a bola quando eu tenho ela em cima. É uma reação à força-peso. Se eu tiver, por exemplo, a bola de boliche aí, 75 newtons, e pegar com a minha mão e apertar a bola de boliche em cima da superfície, a força normal vai ser a soma da força peso com a força que eu estou aplicando na bola. Então, é a reação da superfície. No caso de uma bola aqui de boliche, num plano que seja sem atrito, o que vai acontecer? Para essa bola começar o movimento, para ela entrar em movimento, eu vou ter que ter uma força para cá. Vou fazer de outra cor. Vou ter que aplicar uma força para cá, mínima que seja, porque aqui, como não tem atrito,
qualquer força que eu colocar, qualquer milésimo de força que eu colocar aqui, ela vai acontecer o quê? Ela vai começar a entrar em movimento. Só que depois que ela entra em movimento, eu não preciso mais aplicar força para ela manter em movimento. Então, essa força... Então, qual é o trabalho exercido nesse caso de uma bola de boliche 75 para carregar ela horizontalmente através de uma sala de 10 metros de comprimento? O trabalho vai ser praticamente zero, porque vai ser somente o trabalho dessa força aqui no início do movimento. Então, qualquer centésimo, milésimo de força que eu aplicar nessa bola, ela já vai entrar em movimento. Então, qual é o trabalho? É o trabalho para iniciar esse movimento, que vai ser um trabalho muito pequenininho, porque essa força pode ser muito pequena. E na hora que eu quiser parar essa bola, como eu não tenho atrito, então ela entrou em movimento ali. Entrou em movimento no começo, fez a força F, fez o trabalho dela durante um pouquinho de tempo, com um módulo bem pequenininho, então o trabalho também é pequeno, porque o trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo de aplicação da força. E na hora que eu precisar parar essa bola, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aplicar também uma força. Então, eu apliquei a força, tirei ela. A bola vai continuar andando para a direita aqui. Quero parar ela, vou ter que aplicar uma força contrária à força F que eu coloquei para parar. Então, o trabalho, que pela letra W de work, né, de trabalho em inglês, é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo de aplicação da força. E depois a gente até vê por que é esse cosseno aí. Então, esse trabalho, no caso de trafegar, de transportar essa bola horizontalmente no plano, sem atrito, é praticamente zero. Vai ser só o trabalho dessa força bem pequena para iniciar e cessar o movimento. Isso na horizontal. Ele me pergunta também, então vou apagar aqui, ó. Vou apagar isso e vou apagar isso. Ele me pergunta também qual é o trabalho realizado sobre a bola quando você a ergue 1 metro. Aí já muda a nossa situação, né? Aí eu já deixo de ter isso aqui e eu vou ter o quê? Eu vou ter a bola aqui. Eu vou ter a bola aqui. E vou querer erguer essa bola a 1 metro de altura. Então, eu teria a bola aqui, inicialmente. Nossa senhora, desenho. Vou ter a bola aqui inicialmente e vou ter a bola aqui no P2. Vou botar aqui P0, vou botar P não. Sabendo que essa diferença de altura aqui, ó, é 1 metro. Beleza. Nesse caso, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a força peso para baixo. Força-peso, que nesse caso vai ser igual a 75 newtons, que foi dado aí no problema. E eu, para conseguir levantar essa agora, erguer essa bola em 1 metro, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aplicar uma outra força contrária à força-peso, que vai gerar trabalho, que vai ser uma força para cima, e que tem que ser pelo menos igual a 75 newtons. Então, eu vou ter uma outra força aqui, na mesma direção, só que em sentido contrário, de pelo menos 75 newtons. Então, eu vou usar 75 newtons para que eu tenha o mínimo de força que eu preciso aplicar. Lembrando-se que, quando eu estou tratando aqui, qual vai ser o meu ângulo? Eu preciso ver qual é o sentido do meu movimento. Qual é o sentido do meu movimento aqui? O sentido do meu movimento é justamente de baixo para cima. Assim. Essa força aqui, ó, F, ela está exatamente em cima aqui. Então, eu vou ter um ângulo, o meu θ aqui vai ser igual a 0 graus. Beleza. Tendo isso, vamos lá fazer as continhas para chegar no resultado. Deixa aqui. Vou vir para cá.
Então, eu sei que meu trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo formado entre a força aplicada, que eu estou querendo descobrir qual é o trabalho que ela faz, com a direção de deslocamento. Beleza? Então, eu tenho que ver qual é a direção de deslocamento e, a partir daí, ver qual é o ângulo, igual eu mostrei para vocês ali, que é 0. Então, o trabalho vai ser igual à força, que vai ser de 75 newtons, vezes a distância de deslocamento, que nesse caso é 1 metro, vezes o cosseno de 0 graus. O cosseno de 0 graus vale 1, então meu trabalho vai ser igual a 75 vezes 1 vezes 1, então meu trabalho vai ser igual a 75 joules. Alguma dúvida? Ô Paulo, só tá aparecendo o áudio, só tá o áudio seu aí, cara. Não sei se para todo mundo tá assim. É porque você entrou agora, não foi? Foi. Peraí, rapidinho. Vê agora. Apareceu aí? Não, tá escura. Agora foi. Apareceu aqui. Isso. Então, o trabalho realizado aí para levantar essa bola em 1 metro com uma força de 75 newtons seria de 75 joules. Joule é a unidade de trabalho. Beleza? Simples aí. A única, assim, pegadinha, vamos dizer, nesse tipo de questão, é descobrir qual é o ângulo, né? Qual é o ângulo que eu vou ter que usar. Mas aí vocês têm que sempre pensar que o ângulo é entre a direção do deslocamento e a força aplicada. Show? Em qual das situações abaixo o halter entra em movimento após ser solto? Quando ele está já apoiado no chão ou quando ele tem uma altura? É lógico, né? É óbvio que é quando eu tenho uma altura, vai ser na situação B. Mas fisicamente, uma explicação física, qual poderia ser uma explicação física para esse halter, para ele, no caso B, cair, no caso A já está parado? Alguém tem alguma ideia? Falando em energia. Quando ele está elevado aí, né, Paulo? Que ele vai até o solo, né? Ele vai sofrer esse movimento. Isso, mas por quê? Por conta do peso da gravidade dele. É a ação da gravidade, mas tem uma outra coisa também. Mas a gente pode, pensando em energia, pensando estritamente em energia, o que acontece? Quando a gente tem um corpo, eu vou comparar esse corpo aqui no B com o corpo A. Eu vou chamar o plano de 0 metros. O corpo no A aqui, ele não tem energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele está apoiado no plano que eu estou chamando de 0. O B, não. O B ele já tem essa altura H que vai me dar uma energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional é massa vezes a gravidade vezes a altura que eu tenho do meu referencial, que no meu caso aqui vai ser H. Então, quando esse corpo aqui, no caso B, está lá no ponto H aqui, o que eu vou ter? Vou ter energia potencial gravitacional. Quando eu solto ele, essa energia potencial gravitacional vai se convertendo em energia cinética, que é a energia que vai dar um movimento para esse corpo. Então, falando em questões energéticas, a gente tem a diferença entre os dois essa. No caso A, eu não tenho energia potencial gravitacional, porque ele já está no meu plano de referência, e no caso B, eu tenho esse H, essa altura H de energia potencial gravitacional. Quando eu solto ele, por conta da ação da gravidade, essa energia potencial gravitacional vai se transformar totalmente em energia cinética quando ele chegar lá no meu plano de referência, que vai ser a superfície. Levando em consideração não levando em consideração outras perdas energéticas. Por exemplo, o atrito com ar gera problema. Problema não, gera perda energética. O som, na hora que ele vai bater lá no chão, o som que ele vai bater no chão vai gerar perda energética e esse tipo de coisa. Nesse caso, quando está trabalhando estritamente com uma situação que seja hipotética, né? Que eu não tenho atrito, não tenho no vácuo, não tenho atrito, não tenho perda energética, toda energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética.
E sempre que a gente está trabalhando com energia, é bom pensar. A energia total aqui em cima vai ser igual à energia total aqui embaixo. Então, se aqui em cima, por exemplo, eu tenho 0 de energia cinética, ele está parado, mas tenho 10 de energia potencial gravitacional, aqui embaixo ele vai ter 10 de energia cinética e 0 de energia potencial gravitacional. Então, a energia ela se conserva, ela se transforma, né? Mas ela vai se conservar. A questão 3. Um objeto pode possuir energia? Acabamos de ver um caso aqui. Sim, o objeto pode possuir energia. Só que eu tenho que estar comparando ele com a outra situação. Igual eu mostrei para vocês aqui. O caso B só possui energia potencial gravitacional porque eu estou comparando ele com o caso A. Então, entre esse caso A e esse caso B, eu tenho esse H de altura, que é justamente quem vai me dar a energia potencial gravitacional. Se eu tivesse só um corpo isolado, aí ele não teria. Se eu não tivesse, se o referencial fosse igual a esse caso aqui, o referencial fosse justamente onde ele está, ele não teria energia potencial gravitacional, ele não teria energia cinética, porque ele não estaria em movimento, não teria energia de mole, não teria nada. Mas ele pode ter, o objeto pode ter energia. O trabalho já não é característica do objeto. O trabalho é a característica de uma força aplicada a um objeto. Então, essa é a diferença. A energia, um objeto pode possuir energia, mas não pode possuir trabalho, porque trabalho é quem vai fazer a força que vai atuar nesse objeto. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Quando você está viajando num carro veloz, qual é a sua energia cinética com relação ao carro e com relação à estrada? A minha energia cinética com relação ao carro é a mesma, porque nós estamos na mesma velocidade, né? Volto a falar da questão do referencial. O referencial do carro e o meu é o mesmo. Nós estamos no mesmo lugar com a mesma velocidade. Então, ali não existe diferença de energia cinética entre o carro e eu que estaria viajando dentro do carro. Agora, e com relação à estrada, não. Com relação da estrada, o conjunto carro e pessoas vai ter energia cinética comparado com a estrada. Se eu falo que a estrada, a energia cinética da estrada, vamos dizer assim, é 0, porque ela, teoricamente, nesse caso, ela está parada, não está parada porque a gente está... A Terra tem energia cinética, né? Porque a Terra está em movimento. Só que eu estou comparando a Terra e estou falando que a Terra é 0. É igual a caso do A ali da energia potencial gravitacional. O meu referencial é a estrada. A estrada é 0. Então, o carro vai ter energia cinética, porque ele está em movimento, e a estrada não teria energia cinética, porque ela estaria parada, porque ela é o nosso referencial. Então, questões mais teóricas aí, né? De energia. E agora vamos para uma mais para alguma dúvida, pessoal, nessas daí? Ou tá tranquilo? Zé Augusto, resolveu a questão do áudio aí? Se todo mundo está vendo que eu tô compartilhando aí? Agora? Deixa eu ver se está compartilhando ainda. Acho que agora não está compartilhando mais nada. Deixa eu ver. Ah, não, tá assim. Eu preciso que você me responda, gente. Ah, tá. Beleza. Filé. Então, vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Um homem limpando o chão puxa um aspirador de pó com uma força de módulo F igual a 50 newtons, em um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, está aqui o sistema, o homem, o aspirador aqui, e ele está puxando o aspirador nesse ângulo de 30 com a horizontal. Calcule o trabalho realizado por uma força sobre o aspirador de pó enquanto ele é deslocado 3 metros para a direita. Despreze os atritos e considere que o câmbio do aspirador é ideal. Massa e elasticidade desprezíveis. Então, primeiro vamos analisar. Eu já comentei, acho que com o Vitor, acho que com mais alguém também, que esse tipo de questão de física,
Tem que desenhar mesmo que toscamente aqui no Word aqui que eu estou fazendo. Infelizmente, não estou podendo ir para o quadro. Mas a gente precisa desenhar para entender o que está acontecendo. E aqui a gente descobre também por que trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo de movimento. Do ângulo entre a força aplicada e o deslocamento. Beleza. O aspirador de pó está aqui, ó. Eu vou fazer o diagrama de corpo livre do aspirador de pó. Ele está aqui nessa bolotinha aqui. Aqui nessa bolotinha aqui. Beleza. Quais forças estão atuando no meu aspirador de pó? Eu tenho a força peso, que vai estar para baixo, peso. Vou ter, como ele está apoiado num plano, uma força normal. Uma força normal. Além disso, eu tenho uma força aplicada pelo homem, que é oblíqua aqui, ó, que é justamente a força F. Beleza. Ele me fala que o ângulo de aplicação dessa força com a horizontal é de 30 graus. De 90, né? É de 30 graus. Beleza, então eu tenho essa situação aqui. Qual que é o trabalho que ele me fala? Ele me fala que trabalho, vou colocar em laranja, porque o trabalho vai ser realizado pela força F. Primeira coisa, que a gente precisa começar a entender. A força peso e a força normal fazem trabalho sobre o aspirador de pó? Não. Por que não? Porque a força peso e a direção de aplicação da força peso e a força normal, que é a direção vertical aqui, igual eu coloquei para vocês aqui, ó. Nessa direção aqui, ó, não há movimento. Se não há movimento, não há trabalho. É a primeira coisa que a gente pode chegar à conclusão. Porque trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo de aplicação da força com o sentido do movimento. Nesse caso, na vertical não há movimento. O movimento que existe é esse aqui, ó. Essa é a direção do movimento aí que o aspirador de pó vai fazer. Ele está na horizontal, ele vai andar para lá. Ele vai deslocar justamente 3 metros. Beleza. Então eu sei que a minha força normal e minha força peso não exercem trabalho sobre o aspirador de pó, porque na vertical eu não tenho deslocamento. A minha força... Uma dúvida interessante. A força normal, nesse caso, a gente já viu que se eu tiver... Vou abrir um parênteses aqui, hein? Se eu tiver uma superfície e tiver o aspirador de pó apoiado na superfície, eu vou ter a força peso, e não tem mais nenhuma força sobre ele. Então, eu vou ter a força peso e vou ter a força normal, que nesse caso aqui vai ser igual à força peso, não tem mais nenhuma força apoiada. Então, a reação que a superfície gera no meu aspirador é igual somente à força peso. Só que nesse caso aqui, ó, a força normal vai ser igual à força peso? O que vocês acham? Para vocês aí, a força normal, a força normal vai ser igual à força peso? Eu acho que vai ser diferente, Paulo. Vai ser maior ou menor? Porque ele tem uma força aí, a F aí dos graus aí. Ó. Ela vai ser maior ou menor? Cara, se é maior ou menor, não sei. Sei que tem alguma força diferente aí. Justamente.
Essa força F aqui, ó, é o que você falou mesmo. Essa força F aqui, ela está sendo aplicada obliquamente ao objeto, que está aqui embaixo aqui. O objeto está aqui, ó. Vou até pintar aqui de preto aqui para ficar melhor para a gente sempre lembrar que o objeto é esse ponto preto aqui, ó. Isso aqui é o diagrama de corpo livre dele. Essa força F, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma componente, se eu decompor ela em Y, e ela vai ter uma componente em X, ó. Eu vou chamar de Fx, e aqui eu vou chamar de Fy. O que acontece? Se eu estou puxando isso obliquamente, consequentemente, por conta dessa componente em Y dessa força, eu vou dar um leve, eu vou estar dando um leve no aspirador de pó. Quando vocês vão puxar alguma coisa do chão, por exemplo, e que está preso no chão por causa do atrito, o que é melhor fazer? Puxar horizontalmente ou puxar angulado? Puxar obliquamente? É melhor puxar obliquamente. Por quê? Porque nesse caso, quando eu puxo obliquamente, o que eu vou ter? Como eu no eixo X, aliás, no eixo Y aqui, ó. Como no eixo Y eu tenho um equilíbrio, porque no eixo Y não há movimento, tudo que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. Então, nesse caso, ó, normal mais Fy vai ser igual ao peso. Então, eu perguntei, maior ou menor? Vai ser menor, porque a normal vai ser o peso menos essa componente de Fy. Essa é a primeira coisa que a gente pode tirar. Então, quando eu estou trabalhando com... que eu quero tirar um objeto do repouso, da inércia, por exemplo, e tem atrito, é melhor eu puxar com uma angulação para que eu consiga, além de puxar o objeto para a esquerda, no plano horizontal, eu dar esse leve, vamos chamar assim, vou dar um leve no objeto para que eu tenha menos atrito, porque atrito não é μ vezes normal. Se a minha normal é menor, o meu atrito é menor, então eu consigo vencer ele com mais facilidade. Isso no eixo Y. Só que a gente está pedindo aqui, ele está pedindo aqui trabalho, e no eixo Y a gente não tem trabalho. Por quê? No eixo Y não há deslocamento. Então, vou apagar isso aqui e só fiz um adendo para vocês. Aí, eu vou falar para vocês por que aparece essa parte aqui, ó, cosseno do ângulo θ. Se eu estou trabalhando no eixo X, se só há movimento no eixo X, eu vou estar trabalhando justamente com Fx, certo? Então, se eu estou vendo esse triângulo retângulo aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, tenho um ângulo de 30 aqui, esse ângulo aqui vai ser 60 e esse ângulo aqui é 90. Esse ângulo sendo 90, isso aqui é a nossa hipotenusa. Então, F é a nossa hipotenusa. Então, ó, seno de 30 é igual cateto oposto a ele, que vai ser essa parte aqui, ó, que é igual aqui ao Fy, sobre hipotenusa, que é F. Então, o meu Fy vai ser igual a F vezes o seno de 30. Só que eu em F já mostrei para vocês que a gente não tem trabalho. O trabalho só existe em X. Então, eu vou usar o cosseno de 30. O cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente a ele, que vai ser esse cateto aqui, ó, Fx, dividido pela hipotenusa, que é F. Então, o meu Fx é igual a F vezes o cosseno de 30 graus ali no meu caso. Por isso que eu tenho F vezes o cosseno do ângulo θ aqui. Porque sai justamente desse Fx aqui, ó. Beleza? Só uma explicação para mostrar por que a gente faz F. Porque às vezes a gente está acostumado a fazer trabalho, quando fazia lá no ensino médio, fazia o quê? Trabalho é força vezes distância. Mas não é simplesmente assim. É força vezes distância vezes o cosseno de aplicação da força em relação ao deslocamento. Então, ó, meu deslocamento está aqui, ó.
Meu deslocamento está aqui. A minha força está sendo aplicada aqui, ó, no ângulo de 30. Então, para eu fazer o cálculo do meu trabalho, eu vou fazer força vezes a distância de deslocamento, que vai ser na horizontal aqui, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Ele já me deu que o deslocamento... Eu vou lá para o Word agora, porque aqui é muito difícil. Deus me livre, parece um menino da segunda série. Então, lá do meu desenho lá, eu tenho que o trabalho, ele me deu, aí são dados, que o deslocamento é igual a 3 metros, que a força F é igual a 50 newtons, e que o ângulo de aplicação dessa força, que eu vou chamar de θ, é igual, o ângulo de aplicação da força em relação à direção, ao sentido do deslocamento é igual a 30 graus. Então, meu trabalho vai ser igual força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Logo, meu trabalho é igual a força, está tudo no sistema internacional, Newton, metro, força vezes distância vezes o cosseno de 30 graus. Meu trabalho vai ser igual a... Vou fazer aqui... 50 vezes 3 vezes cosseno de 30. 129,9. Aproximadamente 130. 130. 130 o quê? 130, se eu estou fazendo força vezes deslocamento, Newton, metro. Que é igual a joule, né? Joules. Beleza, galera? Alguma dúvida? Ô, Paulo, se ele não der esse ângulo aí, a gente vai ter que achar ele de qualquer forma, né? Se ele não der o ângulo, ele vai ter que te dar qual é o trabalho e vai te pedir o ângulo. Ah, tá. Se não for um, vai ser outro. A não ser que o que pode acontecer? Ele pode te dar um outro, ele vai ter que dar o ângulo. Ou eu te falei, ou ele vai te dar o ângulo, ou ele vai te dar o trabalho e vai pedir para você achar o ângulo. A não ser que ele faça o seguinte, por exemplo, ó. Por exemplo, se ele quiser, sei lá, ele poderia não te dar esse ângulo aqui, mas assim, ele não daria explicitamente, mas te daria implicitamente. Tirar esse ângulo aqui, ó. Poderia ser assim também. Só que aí é muito fácil. Aí você tem que ficar muito ligado. Por quê? Porque esse cosseno de θ aqui, ó, o θ é o ângulo entre a força aplicada, que é o nosso F, e o sentido do nosso deslocamento, que está para cá, ó. Se eu usar o cosseno de 60, eu vou errar. Porque o cosseno de 60 seria se eu estivesse calculando o trabalho aqui nesse eixo aqui, ó. Se o meu sentido de... para cima. Exatamente, exatamente. Então, só isso assim que pode ser uma pegadinha que ele dê. Te dá esse ângulo aqui, mas aí você sabe que eles são complementares, porque aqui é 90, né? Então, isso aqui vai dar, se ali é 60, aqui obrigatoriamente é 30. Ele pode te dar esse ângulo aqui também, que é 60. Mas aí é geometria, assim, simples, não é nada de perigoso demais, não. Beleza? Só para confundir o caboclo mesmo. Pode ser que aconteça. Você sabe como é que é, né? Porque você está acostumado a fazer de uma forma, e quando você vai ver... Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos para a próxima, então. 2, 3,
3. Cada um dos dois motores do jato de um avião Boeing 767 desenvolve uma propulsão, força que acelera o avião, igual a 197 mil newtons. Quando o avião está voando a 250 metros por segundo, ou seja, a uma velocidade de 250 metros por segundo, qual é a potência instantânea que cada motor desenvolve? Então, potência instantânea, ele está falando que é exatamente naquele horário, naquela situação ali. Então, tá beleza. A letra A é essa. Vou compartilhar aqui para a gente ver no Word aqui, no esqueminha. Beleza? E aí, vou fazer o quê? Vou começar a pegar os dados que me foram dados. Os dados que me foram dados, né? Parece meio... Mas é isso mesmo. A força de cada motor é igual a 197 mil newtons. Ou 197 quilonewtons. Ou 1,97 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. Elevado a 5 newtons. Isso tudo que eu estou colocando aqui é igual. 197 mil newtons é igual a 197 quilonewtons, que é igual a 1,97 vezes 10 a quinta newtons. Então, vocês podem escolher do jeito que vocês quiserem aí. Essa notação científica aqui é muito vista, ó. Esse tipo de notação científica aqui. Por que ela é muito vista? Porque fica mais fácil de você expressar números muito grandes ou números muito pequenos. Então, é interessante vocês já se habituarem a não desesperar quando vê uma situação dessa aqui, ó, 1,97 vezes 10 a quinta. O que significa isso? Que essa vírgula aqui vai andar 5 casas para frente, ou seja, 5 vezes 10 aqui na frente. Então, ele me deu a força, ele me deu a velocidade instantânea, na hora que ele pediu, que é a letra A, 250 metros por segundo. E é isso. E falou que são 2 motores, né? Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai ter que achar, que ele pediu, é qual a potência instantânea. Potência, o que é potência? Vamos lá. Então, ele me pergunta qual é a potência. Potência vai ser igual ao trabalho dividido pelo ΔT, que é o tempo que eu estou querendo saber essa potência. Vai ser tipo tantos joules pelo tempo, né? Então eu tenho vai ser o trabalho dividido pelo tempo de aplicação do trabalho, dessa força, do trabalho e tal. Só que o trabalho, eu posso falar que o trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo de aplicação da força, em relação ao movimento do avião. Tudo isso dividido por ΔT. Como o avião está voando para frente e a força de propulsão é na mesma direção e no mesmo sentido, o ângulo vai ser 0. Então, vai ser F vezes D vezes o cosseno de 0, que aí eu já vou escrever aqui. O cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar força vezes distância só. Tudo dividido pelo ΔT. Só que isso vai ser igual a força vezes a distância dividida pelo ΔT. Como ele está pedindo instantaneamente, o que é distância dividida pelo tempo? Seria metros por segundo, concordam? Então, distância dividida pelo tempo nada mais é do que a velocidade. Então, minha potência vai ser igual a força vezes a velocidade. Basicamente isso. Então, eu tenho que minha potência vai ser igual a força, 197 mil,
Vou colocar em notação científica. Deixa eu botar em notação científica. 1,91. Não, vou botar aqui não. 1,9723 vezes a velocidade que me foi dada. 250 metros por segundo. Ó, Newton, metros por segundo, tá tudo no sistema internacional. Então, posso usar direto. Minha potência, então, vai ser igual a 4,925 vezes 10 elevado à sétima. Potência seria joules por segundo, né? Que é igual a watt. Então, 4,925 vezes 10 à sétima watts. Essa é a resposta da letra A. Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma transformação de unidade, alguma coisa dessa notação científica? Pode me falar aí. Não entendi a questão aí do watts aí. Joules por segundo é watts? Isso. Que eu estou usando aqui em Newton, estou usando em metros por segundo. Então aí eu teria, porque ó, força vezes distância vezes quociente. O trabalho, força vezes distância, vai ser Newton metro. Newton metro é joule. Então o trabalho seria joule por segundo. Só que o watt, isso é só convenção, tá, pessoal? O watt equivale a joules por segundo. É só assim, é questão de convenção. Se eu escrever joules, se eu escrever watt, se eu escrever joule por segundo, se eu escrever Newton vezes metros por segundo, isso tudo aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que eles dão um nome diferente. Por exemplo, Newton. Newton é igual a quilograma metro por segundo, ao quadrado. Que é massa vezes aceleração. Então, massa é quilograma, aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, Newton nada mais é do que quilograma metro por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado. Entendeu? Só que aí eles... isso aqui fica muito feio, escrever Newton metro por segundo. Eles preferiram chamar de watt. Então, 1 watt é igual a 1 joule por segundo, que é igual a 1 Newton metros por segundo. É só isso, é só convenção. Beleza? Tranquilo. Mais alguma dúvida, gente? É como se eles tivessem, vou chamar, em vez de eu falar metro por segundo, eu vou falar, sei lá, paraíso. Então vamos para a próxima. Beleza, eu tenho já a minha potência aqui. Continuando aí na nosso esquema aqui, deixa eu abrir aqui, cadê ele? Continuando no nosso exercício, ele me diz o seguinte: o ar que circula, então já viu que a potência instantânea de cada motor é daquele valor, 4,925 vezes 10 a sétima watts. Cada motor. Então, no total de potência, 2 vezes aquilo ali, porque são dois motores. Na letra B, ele fala: o ar que circunda um avião em voo exerce uma força de arraste, ele fala, mas eu acho que arrasto é mais interessante falar, que atua em oposição ao movimento do avião. Quando o Boeing 747 está voando em linha reta, a altitude constante e velocidade constante de 250 metros por segundo, qual é a taxa em que a força de arrasto produz trabalho sobre ele? Então, o que é taxa de variação de trabalho? Trabalho é joule, seria joule pelo tempo, né? Seria joule por segundo. Então, nada mais é do que a potência. Trabalho, taxa que uma força faz trabalho em cima de um corpo, nada mais é do que a potência que essa força está aplicando nesse corpo. Então, tá bom. O que ele está me falando aqui? Ele está me falando, o mais importante da gente ver é isso aqui. A velocidade é constante, de 250 metros por segundo. Se a velocidade é constante, qual é a minha aceleração? Qual é a minha força resultante? Se minha velocidade é constante, então aqui já para a letra B.
Se minha velocidade é constante, o que isso vai acarretar? Vai acarretar que eu não tenho aceleração. Nem aceleração, nem desaceleração. Porque se a velocidade não altera, quer dizer que toda a força de propulsão que os motores estão fazendo para frente está sendo igual à força de arrasto que o ar está fazendo para trás com o avião. Não existe força resultante, que a força resultante desse caso aqui, ó, é igual a zero, porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante e a aceleração é igual a zero, logo a força resultante é igual a zero também. Se a força resultante é igual a zero, toda a potência que os dois motores estão fazendo para frente, a força de arrasto está fazendo para trás, porque eu não vou ter força resultante. Então, qual seria essa potência que esse arrasto estaria fazendo, que essa força estaria fazendo? Então, vou botar aqui para ver arrasto. Seria igual 2 vezes a potência que a gente achou ali em cima. Por quê? Porque essa potência que a gente achou aqui em cima, aqui, ó, ela é uma potência que um motor está fazendo. Eu quero, na verdade, a potência que os dois motores estão fazendo. Então, a potência do arrasto vai ser 2 vezes a potência do motor, né? 2 vezes a potência de cada motor. Só que negativo, porque essa potência é contrária à potência que os propulsores estão fazendo. Então, a potência da força de arrasto vai ser igual a menos 2 vezes 4,95 vezes 10 elevado a 7. Minha potência de arrasto, então, vai ser igual a menos 9,85 vezes 10 elevado a 7. É potência, watts. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas? Nada? Entenderam como é que chegamos aqui? Então, como acelerar... Entendi. Falei que eu já entendi. Velocidade não entendeu? Não, entendi. Show. Velocidade constante, aceleração igual a zero, resultante igual a zero. Toda a potência que os meus motores estão fazendo para frente, eu vou ter o arrasto fazendo para trás. Então é isso aí. Se não fosse igual, se o meu arrasto fosse maior, minha velocidade estaria diminuindo, porque eu teria uma aceleração negativa. Se o meu arrasto fosse menor, eu teria uma aceleração, minha velocidade ia aumentar, porque eu teria uma aceleração positiva para frente. Passando para o próximo. Uma técnica comum utilizada para medir a constante de força de uma mola é demonstrada pela configuração da figura. A mola é suspensa verticalmente e um corpo de massa M é preso à sua extremidade inferior. Sob a ação da carga mg, massa vezes gravidade, ou seja, o peso do corpo, a mola distende-se a uma distância d de sua posição de equilíbrio. Se uma mola é distendida 2 centímetros por um corpo suspenso de massa 0,55, qual seria a constante da força mola? Nesse caso aqui, a gente precisa saber o que é essa constante. A constante da mola, ela varia de mola para mola. O que é isso? Qual é a força necessária para que eu consiga distender essa mola a 1 metro. A constante K da mola é basicamente isso. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no que está agindo aqui. Vamos dar uma desenhada aqui. No que está acontecendo nessa situação. Então, eu tenho aqui uma mola presa aqui, sem nada, por hora. Depois eu pego aqui a mesma mola e coloco um peso nela. O que ela vai fazer? Ela vai distender
E aqui vai estar a minha massa. Essa distância aqui, ó, é justamente, alguns chamam de D, eu vou chamar de X. De X, que é justamente o deslocamento, né? Essa distensão da mola, né? Que no caso aqui ele falou que foi 2 centímetros. Então, X aqui seria igual a 2 centímetros. Olhando agora, fazendo um diagrama do corpo livre aqui, do corpo M. Eu tenho o corpo, eu vou ter a força peso desse corpo para baixo, normalmente. Como ele não está em cima de nada, quem está segurando esse corpo é a mola. E ele vai segurar, a mola vai segurar esse corpo justamente por conta da constante dela, porque ela tem essa capacidade de se estender e segurar o corpo. É diferente de uma tração, por exemplo, de uma corda. A mola não, ela distende e vai. Então aqui eu vou ter para cima uma força elástica. Nossa Senhora. Força elástica. FL. F é L. Quando eu coloco o corpo, no instante que eu coloco o corpo ali nessa mola, acoplado nessa mola, o que eu vou ter? Ela vai sair daqui, vai descer, às vezes ela vai fazer um movimento de zigue-zague, né? Vai e volta, mas ela vai chegar uma hora que ela vai estabilizar. Quando ela estabiliza, o que significa isso? E quando há essa estabilidade, significa que a força elástica da mola, que a mola está exercendo no corpo, vai ser igual à força peso. Vou fazer melhor aqui, ó. O somatório das forças em Y. Vou até trocar aqui, porque senão vai ficar confuso, né? Vou chamar isso aqui de Y. Somatório das forças em Y. Como esse corpo está em equilíbrio, esse somatório aqui vai ser igual a 0. Então, ó, vou considerar para baixo. Vou considerar para baixo positivo, para cima negativo, beleza? Então eu vou ter a força peso para baixo positivo menos a minha força elástica isso aqui igual a 0. Passando a força elástica para lá, eu vou ter que o meu peso vai ser igual à minha força elástica. Qual é o peso? Massa vezes gravidade. Vai ser igual à força elástica. Beleza. Descobrindo isso aqui, nós vamos lá fazer os cálculos agora lá no Word, que fica mais fácil. Até aqui, todo mundo conseguiu compreender como que eu cheguei nisso aqui, ó? Porque o importante é entender isso aí, depois a aplicação de fórmula é simples. Beleza, então. Vamos tocar para frente. Deixar aqui. Vamos abrir aqui. Então, vamos lá. A força. Então, daquilo tudo que eu fiz lá, eu cheguei que massa vezes a gravidade é igual a força elástica. Então, força elástica é igual a massa vezes a gravidade. Só alterei aí um pouquinho a minha
a minha fórmula. Eu sei que força elástica, ela vai ser igual a K vezes o deslocamento da mola. Como é que ele fala? A distensão da mola. Então, força, que no nosso caso eu chamei de Y lá. K, que é a constante que eu quero achar, vezes Y. É igual a massa vezes a gravidade. K é o que eu quero achar. Y, ele me deu, que é a quanto a mola foi distendida. Que ele falou que ela distendeu 2 centímetros. Só que, deixa eu colocar aqui em cima aqui. Ele me deu que Y é igual a 2 centímetros. Só que eu tenho que usar isso aqui tudo no sistema internacional. Então, eu tenho que transformar para metro. Ando com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 0,02 metros. Ele me deu também que a massa do objeto é 0,55 quilogramas. E a gravidade a gente sabe que é 9,82 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, está aqui. Força elástica, K vezes Y, K vezes K vezes 0,02 é igual a massa 0,55 vezes 9,82. K vai ser igual a 0,55 vezes 9,82 dividido por 0,02. Ou seja, K vai ser igual a 9,82 vezes 0,55 dividido por 0,02. Aproximadamente 270. 270 o quê? Minha força elástica, que eu coloquei aqui, ó, é K vezes Y. Então, a força elástica é K vezes Y. Só vou fazer aqui, ó. Força elástica é igual a K vezes Y. K é o que eu quero saber, vamos dizer, né? Então, K vai ser igual a força elástica dividido por Y. K, então, vai ser... Isso aqui é só para eu saber qual é a unidade. Força, Newton. Deslocamento, metro. Então, aqui vai ser Newton por metro. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Paulo, eu acho que não. A dúvida às vezes aparece só na hora que a gente vai resolver um exercício, né? Mas, caras, não foge disso aqui. É equilíbrio de força, equilíbrio de energia, esse tipo de coisa. Essa matéria não é muito, assim, ela é chatinha, mas não é muito difícil, não. Então, vamos para o próximo. Ah, não, pera um pouquinho, tem mais uma aqui, ó. Qual o trabalho realizado pela mola sobre o corpo quando ele se distende nessa distância? Poderíamos esperar que o trabalho realizado pela força gravitacional, uma vez que a força aplicada em direção oposta à força da mola seja negativa da resposta anterior? Vamos descobrir. Então tá, então vou voltar lá, ó. Voltando aqui. Para eu achar... fazer esse estudo que ele pediu para eu fazer, da letra B, eu vou precisar usar o teorema do trabalho-energia. Então, pelo teorema do trabalho-energia, o que a gente tem? Ele fala que o trabalho realizado aí vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial na situação aí.
sendo que K é energia cinética. Quando eu vou falar da mola, então eu vou fazer aqui, primeiro, da mola. A mola vai realizar que tipo de trabalho? Ela vai ter o trabalho final que vai ser igual, a energia cinética final que vai ser igual a zero, que vai estar em repouso, né? Menos 1 dividido por 2, K vezes D ao quadrado, que é a fórmula da energia cinética quando eu estou tratando de mola. Então, o trabalho realizado vai ser menos meio vezes K, que foi o que a gente achou, 270, vezes o D, que é o deslocamento, que no nosso caso aí eu vou colocar Y aqui para ficar mais fácil de entender depois, Y ao quadrado, que é 0,02 ao quadrado. Então, esse trabalho aqui vai dar menos, vou fazer aqui, 270 dividido por 2, vezes 0,2, 0,2 vezes 0,02. 0,054. 1, 2, 5,4 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Então, esse aqui é o trabalho realizado pela mola. E aí eu vou fazer o comparativo agora pelo trabalho que seria realizado pela força, pela gravidade, pela gravidade nesse corpo aí, na mola e no corpo que está sendo apoiada, sobre o corpo que está acoplado à mola. Então, pela força gravitacional, vou botar aqui, gravidade. O W vai ser igual. Eu vou usar para fazer esse aqui a fórmula do trabalho de uma força, que vai ser, aqui já não é mais o teorema do trabalho e energia. Esse aqui já é a fórmula da força, usando a força, que é o quê? Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre a aplicação da força e a direção do movimento, que no nosso caso aqui vai ser zero também, porque a aplicação da força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Então, o trabalho vai ser igual à força. E aí, lembrando, que força é essa? Como eu estou tratando de gravidade, vai ser a força-peso. Então, peso vezes distância vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, então já vou tirar ele daqui. Peso vezes distância. Qual é a nossa distância? Vai ser, no caso, o Y lá, que foi o deslocamento que o corpo sofreu depois, que a mola sofreu depois que o corpo foi colocado nela. Então, esse trabalho aqui vai ser igual. Peso, massa vezes gravidade, vezes deslocamento. Então, o trabalho vai ser igual a massa, 0,55, vezes a gravidade, 9,32, vezes deslocamento, 0,02. Esse trabalho aqui vai ser igual a 9,82 vezes 0,55 vezes 0,02. 0,11, que é igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 1. Joules também. Então, a gente vê que o trabalho realizado pela mola é diferente do trabalho realizado pelo corpo, né? Pela gravidade que atua naquele corpo ali. Beleza? Então, na hora que eu fiz da mola, eu usei o teorema do trabalho-energia. Esse teorema é muito importante vocês terem em mente. O que ele fala? Ele fala que o trabalho vai ser a diferença entre energia potencial cinética final, energia cinética final menos energia cinética inicial, que é justamente isso aqui. É igual ao ΔK. Vocês vão ver muito assim também. Eu só não lembro se esse K é maiúsculo ou minúsculo, mas acho que é maiúsculo. É o ΔK. K vem de kinetic, que é cinética, energia cinética, tá bom? E também é encontrado como EC, tá? Se quiser colocar em português aí, EC, é a mesma coisa. Energia cinética final, mas energia cinética inicial. Isso aqui vai me dar o meu trabalho. E faz sentido, né? Porque se eu tenho uma energia cinética inicial de 10, eu tenho uma energia cinética final, do final do meu estudo, de 20, significa o quê? Que houve trabalho ali e aquele corpo recebeu energia. Se eu tiver uma energia cinética inicial de 10 e energia cinética final de 5, também houve trabalho, só que foi um trabalho contra o movimento, porque eu estou perdendo energia. Então, a força está contrária. É isso que
teorema do trabalho de energia é justamente esse aí. Tá legal? Indo para a próxima. Acho que vai dar tempo de fazer mais duas. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá. Essa aqui é mais chatinha. Questão 5. Um fazendeiro engata um trenó carregado de madeira ao seu trator e o puxa até uma distância de 20 metros ao longo do terreno horizontal. Então ele pegou, já me deu qual é o deslocamento. O deslocamento é 20 metros horizontalmente. O peso total do trenó carregado é igual a 14.700 newtons. O trator exerce uma força constante de 5.000 newtons, formando um ângulo de 36,9 acima do horizonte. Aqui o ângulo está aqui, ó. Então, o meu ângulo de aplicação de força em relação ao ângulo de deslocamento é 36,9 graus. Existe uma força de atrito de 3,5 mil newtons que se opõe ao movimento. Calcule o trabalho que cada força realiza sobre o trenó e o trabalho total realizado por todas as forças. Beleza. Primeira coisa, vamos desenhar. Vou voltar aqui para o nosso querido Paint. Vou apagar isso aqui e vou desenhar. Vou fazer o quê? Diagrama do corpo livre, do trenó, tá bom? Eu vou fazer o diagrama do corpo livre do trenó. Então, o meu trenózinho está aqui. Eu coloco ele somente com uma bolinha mesmo. Quais forças atuam no meu trenó? Ele está em cima de uma superfície, né? Então, eu vou ter para baixo força-peso. Para cima, força normal. Que é a reação da superfície no meu trenó. Além disso, eu tenho uma força oblíqua para cá. Vou chamar de F, que é a força do trator, né? F. E ele me fala também que o ângulo de aplicação dessa força com o horizonte é de 36,9 graus. Além disso, ele me fala que existe uma força contrária ao movimento, que é a nossa famosa força de atrito, FAT. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa situação. Vamos primeiro analisar no eixo Y. Lembrando que aqui, ó, eu não vou desenhar porque não vai ser necessário, mas eu teria uma componente dessa força aqui e uma componente dessa força aqui. Mas eu não vou desenhar agora porque não vai ser necessário para os nossos cálculos. Então, nesse caso, força normal é diferente de força-peso, porque a componente FY vai ajudar a força normal a combater o peso. Isso já é uma coisa para você pensar. Tá, beleza. Ele me pede o trabalho que cada uma das forças realiza em cima do corpo. Então, eu primeiro preciso analisar. Vamos analisar no eixo Y. A força-peso. Qual é o trabalho que ela exerce sobre o corpo, sobre o trenó? Existe deslocamento em X, em Y? Não, o trenó não vai deslocar para cima ou para baixo, ele só vai deslocar para o lado direito. Então, o trabalho que a força-peso faz em cima do trenó é 0. O trabalho que a força normal faz sobre o trenó também é 0, né? Porque se eu estou tendo uma força P, uma força N na vertical e não há movimento, não há deslocamento na vertical, na hora de eu jogar na minha fórmula, inclusive, que é força vezes distância é 0, trabalho também é 0. Então, a força normal também não exerce trabalho. A componente de Y de F está na vertical, seria o nosso FY.
também não exerce trabalho sobre o trenó. Então, quem vai exercer trabalho sobre o trenó vai ser a nossa componente X da força F e nossa força FAT. Beleza. Agora vamos ver uma outra situação aqui, ó. O sentido do meu movimento, vou falar deslocamento. O sentido do meu deslocamento é qual? Opa, para cá, na horizontal. Minha força F está aqui. Então, o ângulo formado entre a minha força F e o meu sentido de deslocamento é 36,9. Então, na hora de jogar na minha fórmula lá, para eu saber o trabalho que essa força aqui gera em cima do trenó, vai ser força vezes a distância de deslocamento, que é na horizontal, vezes o cosseno de 36,9. Agora eu vou pensar na força de atrito. Minha força de atrito está aqui, ó. Para cá. O ângulo de aplicação da minha força de atrito já não é 36,9. Ele vai ser quanto? Ele vai começar daqui e vai... Opa! Vai começar daqui e vai vir até aqui. Qual é esse ângulo aqui? 180. Então, na hora de eu fazer a minha conta, o trabalho realizado pela força FAT vai ser FAT vezes a distância, que vai ser os mesmos 20, só que vezes o cosseno de 180. Na hora que vocês for batendo na calculadora, vocês vão ver que vai dar menos 1. Beleza. Tendo isso aqui em mente, vamos realizar os cálculos necessários para chegar nas respostas. Vamos lá. Só um minutinho. Então... Tá, beleza. O trabalho das forças. Então, eu tenho, primeiramente, o trabalho da força F. WF. Não. WF. Vai ser igual. Força F vezes distância de deslocamento vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre a força F e o sentido do deslocamento. Então, WF, que é o trabalho da força F, vai ser igual. A força F, ele me falou que tem um módulo de 5.000 newtons, 5.000, vezes o deslocamento, que é 20 metros, vezes o cosseno de 36,9 graus. Esse trabalho dessa força F aqui, então, vai ser igual a 5.000 vezes 20 vezes 5.000 vezes 20. Eita! Vezes o cosseno de 36,9. Deu 79.968. Aproximadamente 80 mil joules, que eu posso transformar para 80 quilojoules, por exemplo. Posso transformar também para 8 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Elevado a 4 joules. Eu só estou colocando isso aqui para vocês se habituarem com esse tipo de notação, tá, pessoal? Aí vocês podem usar o que vocês quiserem. Beleza. A força F já achamos o trabalho. Agora eu preciso achar o trabalho que é a força da força de atrito, que é a nossa FAT. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual a força de atrito vezes a distância de deslocamento vezes o cosseno de 180 graus, que eu já mostrei para vocês por que é 180. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual a força de atrito, que é 3.500, deixa eu dar uma olhada, 3.500, vezes a distância de deslocamento, que é os mesmos 20,
vezes o cosseno de 180. Se vocês batendo na calculadora, vocês vão ver que o cosseno de 180 é igual a menos 1. E faz sentido, né? Porque se eu tenho 80 mil joules para direita, positivo, no nosso caso, o atrito, como está sendo oposto, vai ter que ser negativo mesmo. Então, o meu trabalho exercido pela força de atrito é igual a 70 mil. Menos 70 mil joules, menos 70 quilojoules, menos 7 vezes 10 elevado a 4 joules. Show de bola. Beleza. Então, nós temos o trabalho da força F, temos o trabalho da força de atrito. Como a gente viu que só essas duas forças exercem trabalho sobre o trenózinho lá, eu vou fazer qual é o trabalho total agora. Então, meu trabalho total vai ser igual WT, que eu vou chamar, seria o somatório, né? Seria o trabalho de F mais o trabalho da força de atrito. Então, trabalho total é igual ao trabalho da força F, 80,23 kJ, mais, só que menos 70 mil joules. Então, o meu trabalho total vai ser igual a 10 mil joules, ou 10 quilojoules, ou 1 vezes 10 elevado a 4 joules. Então, achamos o trabalho de cada uma das forças e o trabalho total realizado por essas forças. Beleza? Na letra B, o que ele fala? Suponha que a velocidade inicial do trenó, ele falou os 20 metros por segundo, mas é 2 metros por segundo. Então, aí ele já está falando outras coisas. Então, vou abrir aqui, vamos lá. Ele me falou que a velocidade inicial do trenó é igual a 2 metros por segundo. Ele me fala para achar qual é a velocidade estou dando um negócio para minha filha aqui, só um minutinho. Qual é a velocidade escalada do trenó após o deslocamento de 2 metros? Então, ele quer a velocidade final aí. Então, nós temos o nosso trabalho total e pelo teorema, mesmo teorema que eu falei para vocês lá, do trabalho e energia, nós temos que o trabalho é igual à variação da energia cinética, que é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. O que a gente faz? A gente vai fazer agora justamente essas energias cinéticas aí. Então, beleza. Então, eu vou primeiro calcular a energia cinética inicial, que ele me deu a velocidade inicial e está pedindo a velocidade final. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou achar é o K. Alguma dúvida? Fórmula de energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, minha
K inicial vai ser a massa do trenó. Deixa eu ver se ele deu a massa aqui. Ele me deu o peso, 14.700 newtons. Então, antes disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou transformar de peso para massa. Eu sei que peso é massa vezes a gravidade. Então, o meu peso, que é 14.700 newtons, deixa eu ver se é isso mesmo, vai ser igual a massa que eu quero achar vezes a gravidade, que é 9,82. Então, a minha massa vai ser igual a 14.700 dividido por 9,82. Dá 1.497. 1.497 quilogramas, aproximadamente. Beleza. Então, meu K inicial vai ser a massa, que é justamente aquela massa ali que eu acabei de achar, 1.497, vezes a velocidade inicial ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Então, minha energia cinética inicial vai ser igual a... Vou fazer a continha aqui. 1.497 vezes 2. 2.994. Deixa eu ver o que vai ser energia. Massa. Quilograma. Metro por segundo seria, né? Quilograma, metro por segundo. E também é joule, né? Energia também é joule. Beleza. Energia cinética inicial. Agora eu vou fazer a energia cinética final. A energia cinética final vai seguir o mesmo conceito. Vai ser a massa Rapaz, hoje tem hora que eu vou te falar que beleza. Vai ser a massa, 1.497, vezes a velocidade final, que é o que eu quero achar, dividido por 2. Então, eu vou usar justamente isso aqui na minha forma. Posso até dividir. Então, meu K final... Gente do céu. Meu K final vai ser igual 1.497 dividido por 2. 748,5 vezes velocidade final ao quadrado. Agora eu vou pegar esse K final aqui, esse K inicial aqui, vou jogar nessa fórmula aqui. O trabalho eu tenho, que é o 10.000 lá. Esse trabalho aqui vai ser o trabalho total, que é o 10.000 que eu encontrei lá. Então eu vou ter o trabalho, vou ter K inicial e vou ter 748,5 vezes V ao quadrado. Então eu vou conseguir achar qual é essa velocidade aí ao quadrado, essa velocidade final. Então, voltando aqui em cima, aqui, ó, trabalho total é igual K final, que é 748,5 V ao quadrado, menos K inicial, que é 2.994. O trabalho total é 10.000. Vai ser igual a 748,5 V ao quadrado, menos 2.994. Então, 748,5 V ao quadrado vai ser igual a 10.000 menos 2.994. 7.006. Minha velocidade ao quadrado, então, vai ser igual a 7.006 dividido por 748,5, que dá 9,36. Minha velocidade final vai ser igual a raiz quadrada disso aí.
aproximadamente 3 metros por segundo. Beleza? Alguma dúvida? Então, vou voltar aqui em cima, aqui, ó. De acordo com o desenhozinho que a gente fez lá, a gente viu que só a força F e a força de atrito fazem trabalho no corpo do trenó, no trenózinho. Por quê? Porque só essas duas forças ou estão em cima do plano de deslocamento, da direção de deslocamento, ou tem uma componente, que é o caso da força F, em cima do deslocamento. O trabalho da força F é a força F vezes a distância de deslocamento, que é 20 metros, vezes o cosseno do ângulo de aplicação da força com o sentido de deslocamento, que nesse caso vai ser 36,9. Achamos qual é o trabalho da força F, 80.000 joules. A força de atrito é a mesma coisa. Vai ser a força de atrito, que foi dado pelo exercício, 3.500 newtons, vezes a distância de deslocamento, que é o mesmo 20, vezes o cosseno de 180, porque a força F está no mesmo plano, na mesma direção, só que em sentido contrário. Então, o deslocamento está para a direita, uma seta para a direita, a força de atrito é uma seta para a esquerda, na mesma direção. O ângulo entre elas é 180. Então, o ângulo de aplicação da força está a 180 graus com o ângulo de deslocamento. O cosseno de 180 é menos 1, a gente achou que o trabalho da força de atrito é menos 70.000 joules. O trabalho total é a soma dos trabalhos realizados no corpo, que só tem a força de atrito e a força F. Força F é 80.000 joules, força de atrito 70.000. Então, o trabalho total é 10.000 joules. Ele me disse também que a velocidade inicial é 2 metros e me pediu qual que é a velocidade final após um deslocamento de 2 metros. Então, eu tenho aqui a minha velocidade inicial, faço achei a minha massa, que eu vou precisar dela lá, então eu tenho que a velocidade, o trabalho realizado por essa força vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial, depois achei a energia cinética inicial, achei a energia cinética final, em função da velocidade que eu quero achar, e depois achei a velocidade de 3 metros por segundo, nesse caso aí, desse exercício. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, Paulo. Pode prosseguir. Infelizmente não vai dar tempo de fazer a outra não, porque já a aula vai começar antes de terminar ela. A gente para por aqui, aí tem a questão 6. A questão 6 acho que dá tempo de discutir sobre ela, que ela é só teórica. Não, acho que a 6 dá tempo sim. Espera aí, deixa eu colocar ela aqui pra gente. A questão 6 dá pra gente discutir sim. Aqui. Questão 6 fala o seguinte: o batistaca é um equipamento utilizado para a execução de fundações profundas em grandes construções. Em um desses equipamentos, um bloco de ferro de massa superior a 500 kg cai de certa altura sobre a estaca, atingindo o repouso logo após a queda. Então, isso aqui bate na estaca, a estaca afunda, né, e ele para, ele está transferindo energia. A respeito da situação descrita, analise as afirmações abaixo. Despreze as dissipações de energia nas engrenagens do motor. 1. Houve transformação de energia potencial gravitacional do bloco de ferro em energia cinética. Esta será máxima no instante imediatamente anterior ao choque com a estaca. Dá certo, né? Porque quando o bloco está aqui em cima, ele vai possuir uma energia potencial gravitacional. A partir do momento que o rapaz soltou ali a engrenagem, esse bloco cai, a energia potencial gravitacional diminui e a energia cinética aumenta. Ela vai ser máxima no instante imediato ao choque com aquela estaca, antes dele bater ali com a estaca. Então, a primeira está certa.
Como o bloco parou após o choque com a estaca, toda a energia do sistema desapareceu. Não, nunca. A energia nunca desaparece, ela se transforma. Tá? Então isso aqui está errado. A potência do motor, energia barra tempo, do bate-estaca será tanto maior quanto menor for o tempo gasto para erguer o bloco de ferro até a altura ocupada por ele, antes de cair. Tá certo, né? Ó, quanto menor o tempo gasto, maior tem que ser a potência. Né? Porque a potência da energia sobre tempo. Se eu quero um tempo menor, eu tenho que ter uma potência maior para uma mesma energia. Então, a potência do motor será tanto maior quanto menor for o tempo. É isso aí. É inversamente proporcional. Quanto maior o tempo gasto, menor a potência. Quanto menor o tempo gasto, maior a potência do motor. Então, a 1 e a 3 estão certas. Somente as afirmações 1 e 3 estão corretas. Alguma dúvida? A questão 7 fala sobre mola também, com aqueles conhecimentos que dá para fazer ela. E essa questão 8 e a questão 9 é sobre mola também. E a questão 8 é sobre uma queda livre aí, que fala sobre uma bolinha em queda livre. Eu proponho a vocês tentarem resolver essas questões, isso está no portal de vocês, lá em aula atividade. E se por um acaso tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente resolve essa dúvida aí fora do horário da aula. Beleza, galera? Boa noite para vocês aí, boa aula daqui a pouquinho. E semana que vem nós estamos juntos de novo. Vamos ver se semana que vem já está liberado para a gente voltar, né? Tranquilo.